Olá, esse é o programa GrafoCons, uma série de entrevistas com autores e autoras da Conscienciologia que falam sobre os mais variados temas: parapsiquismo, interassistência, interrelações conscienciais e o estudo da consciência. Eu sou Nina Rosa Manfroy e você está na TV Cognópolis, o seu canal da Conscienciologia. Hoje nós estamos recebendo a professora Lília Junqueira, que ela veio participar de um evento, terceira edição do evento Honoré de Balzac, do século XIX ao século XXI. Nesse evento, contou com três grandes obras, três grandes lançamentos. As Senhas de Charlotte, de Laudo Ferreira e Lilo Parra, adaptação do livro pangráfico Cristo Espera por Ti, de Honoré de Balzac, pangrafado por Valdo Vieira. Professor Valdo Vieira, propositor da ciência Conscienciologia. Balzac, escritor parapsíquico, da professora Lília Junqueira, e Louis Lambert, de Balzac, com tradução e notas de Laurentino Afonso. Professora Lília Junqueira, ela é voluntária da Conscienciologia desde 2011, atualmente desempenhando voluntário na Enciclosapiens, nas consultoria em língua francesa e sociologia, e também voluntária na Aula Memória da Conscienciologia, respondendo pela consultoria sociológica e parasociológica. Ela é tenepsista desde 2010, verbetógrafa da Enciclopédia da Conscienciologia, autora dos livros Desigualdades Sociais e Telenovelas, Relações Ocultas entre Ficção e Reconhecimento, de 2009, Balzac para Sociólogos, publicado em 2017, e Balzac, Escritor Parapsíquico, publicado agora em 2020, uma publicação da Epígrafe Editora e Gráfica. Professora Lília é doutora em Sociologia Política, pós-doutora em Sociologia Disposicionalista. Seja bem-vinda, Lília, ao GrafoCons. Eu que agradeço o convite. Lília, há quanto tempo você estuda esse escritor francês? O meu interesse pelo Balzac, ele surgiu a partir do meu contato, do contato que eu tive com um projeto que já vinha se desenrolando, né, aqui na Cognópolis, coordenado pela professora Malo Balona, que trabalhava em torno do romance Cristo Espera por Ti, e daí veio o interesse por vários personagens, inclusive pelo autor do livro, que é o Balzac. Então, eu me senti muito conectada com esse Holopensene, e eu decidi, a partir daí, então, começar uma pesquisa, que inicialmente era uma pesquisa acadêmica, sociológica. Eu tentei montar um grupo de pesquisa na universidade onde eu trabalho, na área de sociologia, para começar a debater, mas os alunos, eles começavam, saíam, ficou uma coisa um pouco assim, inconsistente em termos de equipe. Eu acabei ficando sozinha, resolvi fazer um livro autoral. Então, foi feita essa pesquisa, sempre relacionada ao projeto, sempre conectada ao projeto da Cognac, da Cognópolis, e foi assim que começou. Isso aconteceu em 2015, eu comecei a pesquisa. Dessa pesquisa saíram 2 livros, um que você já citou, que é o Balzac para Sociólogos, de 2017, e o Balzac, Escritor Parapsíquico, que foi lançado no dia 11 de janeiro. Tá, e Lília, me fala uma coisa, nós estávamos conversando antes também, que tem aí o Balzac para sociólogos. Isso. Mas esse livro, ele acabou se desdobrando, ele tinha uma ideia inicial, porque era um Balzac para sociólogo. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso sim. Como eu coloquei, né, a pesquisa começou acadêmica, dentro de um departamento de sociologia. Então, o que interessava para a gente naquele momento era o Balzac sociólogo, né, para fazer o link, para poder desenvolver isso dentro da academia. O que interessava naquele momento era o Balzac sociólogo. Então, a gente começou a perceber muitas ideias que ele tinha, que eram, vamos dizer, estavam ali no início até do surgimento da ciência sociologia, e incrível que ele não figurava, assim como outros escritores da literatura, não figuravam como um pré-sociólogo.
Aí, no momento que eu estava na França estudando isso e entrando em contato com as ideias, aconteceu uma sincronicidade muito forte, porque o meu orientador, no pós-doutorado, lá em Lyon, ele foi chamado na Maison de Balzac para fazer uma entrevista para falar do Balzac pré-sociólogo. Aí tinha um grande debate na ocasião, isso aconteceu na Maison de Balzac, em Paris. Ele foi convidado. Ali, houve um grande debate, tinha acadêmicos de várias áreas das ciências humanas, e a grande maioria dizia que o Balzac não era pré-sociólogo. Né? Quer dizer, o título era Balzac pré-sociólogo, mas ninguém concordava que o Balzac fosse pré-sociólogo. Né? Por quê? Porque quando surge a sociologia, ela elimina todo tipo de conhecimento que veio depois e que poderia ser chamado de sociológico. Né? Então, os romances, a metafísica, tudo que existia antes da ciência, na hora que ela é organizada, ela tem que descartar aquilo, senão ela não ocupa o espaço. Né? Então, é a questão de ocupar espaço mesmo. Então, o que aconteceu? Eu sabia que o Balzac era parapsíquico, né? Eu sabia, sendo socióloga, sendo consciencióloga, fiquei naquele dilema. Você já tinha identificado? Tinha identificado que ele era parapsíquico e que ele era sociólogo, pré-sociólogo e parasociólogo. Então eu tentei começar um trabalho para dizer não, ele é tudo isso. Só que eu acho que eu ainda não estava preparada o suficiente em termos principalmente do paradigma consciencial. Né? Então eu acabei não fazendo de primeira o escritor parapsíquico, eu tive que fazer um step ali. Você teve que fazer aí uma introdução de um tema para poder chegar no parapsíquico. Eu tive que fazer uma fase, vamos dizer, preparatória, em que eu fechava o paradigma convencional, inclusive eu vou dizer isso em termos não só profissionais, de técnicas, né? E de finalizar determinadas tarefas que eu comecei, mas também de acertos grupocármicos, né? Que eu fui fazer ali naquela academia. Então, eu senti que eu ainda tinha que ficar e terminar. E aí o resultado disso tudo foi o Balzac para sociólogos. Depois que eu terminei o Balzac sociólogo, só aí eu estava preparada para fazer o Balzac escritor parapsíquico mesmo, porque eu já estava bem inserida no projeto coordenado pela professora Malu Balona, eu já estava o meu grau de imersão, né, nas energias, nas trocas. Eu entrei para ser voluntária na aula Memória da Conscienciologia de 2016. Já trabalhando no projeto? Já trabalhando no projeto, Balzac. por causa do livro. Eu já cheguei com o livro do Balzac, né? E foi por essa razão que eu fui admitida na aula Memória da Conscienciologia como voluntária. Então, essa participação no voluntariado, ela reforçou muito e ela ajudou muito, ela, né, assim, adubou e ajudou a crescer o livro Balzac, Escritor Parapsíquico, que, aliás, eu deixo aqui um agradecimento especial à professora Malu Balona, coordenadora do projeto, que viu que o livro poderia acontecer. Né? Ótimo. E que a minha entrada, né, no paradigma consciencial, ela poderia chegar a vingar e a se consolidar, né? Através desse livro. Se não tivesse uma pessoa que acolhesse, eu ia ficar no Balzac para sociólogos mesmo. Ia ficar só no Balzac para sociólogos mesmo. Lilian, a gente vai precisar fazer um breve intervalo. Ok. E nós voltamos no segundo bloco, continuando com essa conversa com a professora Lília Junqueira e Balzac, escritor parapsíquico. A gente já volta. Olá, estamos de volta com o programa Grafocons, entrevistando a professora Lília Junqueira com esse livro Balzac, escritor parapsíquico. No primeiro bloco, a professora Lília nos trouxe a trajetória dela, falando sobre a publicação, um preâmbulo que ela teve de um livro, para depois chegar nesse livro, que ela fala do parapsiquismo de Balzac. Lília, eu gostaria que você falasse para nós um pouco sobre
o parapsiquismo que você identifica no Balzac, né? Uhum. No livro você traz diferentes publicações e nessas publicações, em todas, em algum momento, você vai listando e vai dizendo onde o Balzac apresenta esse parapsiquismo. Você pode falar um pouco sobre isso, sobre essas diferentes obras, porque não foi só na obra Louis Lambert. Aliás, essa obra também ela é muito importante para a Conscienciologia porque ela mostra a prenúncio da ciência projeciologia, né? Exatamente. Olha, o Balzac, ele era um escritor parapsíquico, ele era parapsíquico desde a infância, você citou o Louis Lambert, né, que é um romance da comédia humana, que traz essa experiência parapsíquica do Balzac. Ele vivenciou, registrou e publicou um romance, né, em que ele conta a história de um parapsíquico, que é o Louis Lambert, que tinha projeções, tinha clarividência viajoura, ele vivenciava vários fenômenos. O livro descreve esses fenômenos e também mostra como é o desenrolar da vida de um parapsíquico, né? Que é o caso do Louis Lambert. Mas esse é o livro mais conhecido, inclusive na Conscienciologia, o livro, porque o professor Valdo cita esse livro no livro Projeciologia, mostrando justamente que o Balzac seria, a partir desse romance Louis Lambert, o pré-cognitor da ciência projeciologia, por causa da minúcia, do detalhamento com que o Balzac descreve na fala do Louis Lambert, do personagem Louis Lambert, a projeção da consciência, como ela acontece, qual é a sensação, né? Ele viu uma montanha, mas se a montanha não veio até ele, como é que foi que ele viu essa montanha? Como é que ele foi até lá? Como é que ele foi até lá? Então, provavelmente, ele saiu do corpo e foi até lá, né? Essa é a conclusão que ele tira, mas isso, assim, eu estou dizendo muito em grosso modo, o Balzac descreve isso, né, magnificamente. Está no seu livro, né? E está no meu livro, e além disso também está colocado no livro Louis Lambert, que foi lançado juntamente com esse, tradução do professor Laurentino Afonso. Esse é o parapsiquismo mais conhecido do Balzac, e esse é o parapsiquismo conhecido na comunidade, nossa comunidade conscienciológica. Mas o livro foi procurar mais coisa. Né? A pesquisa que nós fizemos, ela foi procurar muito mais. A primeira fonte em que a gente achou traços fortes de parapsiquismo do Balzac foi em outros romances da comédia humana sem ser o Louis Lambert. Né? Então, existe um grupo de novelas dentro da comédia humana que é chamado Estudos Filosóficos. Nos estudos filosóficos, você tem ali vários romances, todos eles vão tratar de transcendência, né, de extrafísico, de dimensão extrafísica e de fenômenos parapsíquicos, que acontecem nas novelas. Os personagens eles vão vivenciar esses fenômenos. Então, vários desses livros, alguns são considerados autobiográficos. Então, daí você pode depreender que o Balzac conhecia esses fenômenos e que provavelmente ele tenha vivenciado, experienciado esses fenômenos. Além disso, tem também a epistolografia do Balzac, que nós estudamos e vimos através das cartas que ele escrevia, que ele, às vezes, que ele tinha conhecimento de energias e que ele tinha interesse por essa questão. Nas cartas também vem confirmar outro bloco de dados que a gente trabalhou, que foram as biografias. É muito interessante porque a maior parte das biografias descreve as experiências parapsíquicas de Balzac, mas não considera como experiência parapsíquica. Considera como algum problema de saúde, algum problema mental, alguma deficiência, alguma falha de consciência mnemônica que ele tenha tido. Quando, na realidade, nós que estudamos parapsiquismo e que lemos aquela descrição, a gente vê que não é doença, que não são sintomas de doenças, são traços de parapsiquismo.
Né? Então, eu tentei trazer isso para o livro e fazer esse desvendamento, quer dizer, mostrar, olha, isso aqui não é doença, isso aqui é parapsiquismo. Então, foi mais uma das formas que eu achei de mostrar o parapsiquismo do Balzac. E eu achei interessante também aqui no livro, Lívia, Balzac, como você falou, escreveu essa comédia humana, lidou com tantos personagens, e tem um momento aqui no livro que ele escreve uma carta para Madame Hanska, que ele pede, por favor, se alguém adoecer na casa, que passe para ele o nome, que ele tem poderes que pode ajudar. Exatamente. Então, isso a gente pode fazer uma correlação com a própria TENEPS. Claro, né? O Balzac, ele tem a consciência. Da ajuda, da interassistência, né, Exatamente, da interassistência. E, além disso, quer dizer, toda a consciência do universo da Dimener, né? Embora ele não fale do holossoma, nos diferentes corpos, né, do holossoma, ele tem consciência de que, né, para entender a projeção, você tem que entender que tem mais de um corpo, que a consciência não se resume ao corpo, ao soma. Ao corpo físico, né? Ela não se confunde. Se ela se projeta, significa que não se restringe ao soma. E, além disso, também, que veio acrescentar muito a essa visão de que o Balzac tem conhecimento das energias e que trabalhou com as energias, vem se somar a tese do professor Moïse Leyouank, que escreveu uma tese de medicina em 1959, em que ele vai estudar a comédia humana para tirar todas as doenças dos personagens que aparecem e como que o Balzac apresenta os sintomas e explica a doença, né? Isso daí ele diz no começo do livro que os médicos do século XIX que liam Balzac descobriam causas das doenças na comédia humana. Na comédia humana. Era uma pista para ele achar a causa daquele sintoma, dele resolver, né, aquele problema de saúde. Então, começa dizendo isso, quer dizer, existe o Balzac médico. E essa tese ele é multifacetado, traz, né? existe o Balzac médico. Então, nessa tese, ele vai explicar como é que era a medicina do Balzac. E a medicina do Balzac, ela era totalmente transcendental. Então, ele dizia que, né, aqui, inclusive, tem aqui atrás do livro um trecho bem interessante nesse sentido. Esse trecho, ele mostra que o Balzac conhecia, né, as energias. Ele diz, olha, para mim, eu suponho que a alma seja um lago muito de água, né? Muito delicado, que se enruga com o menor sopro do zefir. Por quê? Porque ele é sutil. Né? Agora, a água ainda é uma substância pesada para você entender esse lago, né? Da alma. Certo. O lago que é a alma. A água ainda é uma substância pesada. Vamos pensar que ele é um odor, ele é como se fosse um odor que chega até você. Né? Depois, então, ele é mais sutil do que a água, ele é um aroma, uma brisa, né? Que chega até você. Vamos somar a isso o fogo do coração, né? que queima esse vapor e vai alimentar o cérebro, vai passar por todas as pequenas veias que passam pelo corpo, levando né, vitalidade para o corpo. Daí a importância do cérebro e do coração na vida humana. Né? Além disso, tirei de uma citação dele, mas além disso, ele ainda explica o seguinte, que cada pessoa tem o seu nível de energia, que quando as pessoas elas se desgastam, elas ficam cansadas ou doentes, elas perdem energia, e que a doença é um bloqueio energético. É um bloqueio, quer dizer, o médico, além de tratar a doença física, ele deve tratar também desse bloqueio energético da pessoa, porque existe um padrão de vitalidade energética X,
que quando a doença acontece, ela interrompe esse fluxo. Contamina. Ele interrompe o fluxo, o movimento da energia. Então tem que achar onde que está sendo obstaculizado aquilo ali para poder voltar a fluir. Né? Então, isso aí é a mobilização energética das energias que o Balzac praticava. Além disso, o Balzac também sabia que uma consciência pode transmitir as suas energias para outra, né? E se essas energias forem positivas, vai ser bom para ele. Se as energias forem negativas, vai ser ruim para quem está recebendo a energia. Tudo isso Balzac sabia e descreve minuciosamente, detalhadamente. Como é costume dele, Eu tirei as citações mais significativas sobre isso da tese e traduzi, porque essa tese não existe em português, traduzi para colocar no livro. Então é bem interessante e inovador. Eu acho que muita gente ignora essa dimensão do Balzac, né? Porque não tem biografias, não tem muitos trabalhos sobre medicina no Balzac. Mas essa tese, especificamente, ela deixa muito claro, né, que o Balzac, de fato, ele tinha um conhecimento, né, um conhecimento não ao nível de complexidade e elaboração da conscienciologia hoje sobre energia, mas a base, né, principal daquilo que a gente faz hoje, né, de trabalho com energia, estado vibracional, mobilização energética, o Balzac já tinha lá no século XIX. Lília, você acha que todo esse conhecimento que ele tinha no século XIX, embora, lógico, sem esses termos que a gente conhece hoje, é o grande link dele com a conscienciologia, além do Louis Lambert, Cristo Espera por Ti, o próprio livro que você citou, o Zéfir, que tem a ver com Zéfiro? Eu acho que sim, tudo está relacionado numa teoria. O Balzac tinha uma teoria da vontade, entre aspas. Ele quis escrever um livro sobre essa teoria, mas ele não conseguiu, ele começou na infância. Vontade é o grande poder da consciência, né? O primeiro poder da consciência. Exatamente. Então ele tinha um livro chamado Teoria da Vontade, quer dizer, existem dúvidas sobre se isso era original do Balzac ou se ele tirou de outras publicações, porque naquela época, no século XIX, todo mundo, a burguesia, a leitora, ela também não tinha preconceito ainda com relação à metafísica, né? Então tinha vários estudos, eles consultavam, né? Videntes. A gente pode ver isso no romance Cristo Espera por Ti, né? O Florian, que era um médico conhecido na cidade, poderia daqui a pouco ser prefeito, ele ia na vidente para consultar. Então havia vários médicos surgiram nessa época. O Puisségur, por exemplo, que fazia, né, que fazia tratamento com energias. Depois o Mesmer. Então tem vários personagens ali naquela época que trabalhavam, quer dizer, o parapsiquismo estava começando a deixar de ser ciência, né? Porque as ciências humanas estavam chegando, estavam ocupando espaço e estavam tirando o parapsiquismo do campo científico. Então ele foi tudo para o campo espiritual isso daí, né? E aí, naquele momento, você ainda tinha circulando algumas coisas que hoje a gente já não tem mais, né? Que era considerado ciência ainda. Então, muita gente falava sobre isso. O Balzac pode ter lido essa teoria da vontade de outros autores, como Swedenborg, por exemplo, que era uma leitura do Balzac muito importante. Então, não se sabe, nenhum dos autores que eu li tem certeza absoluta que existiu essa teoria da vontade. Ou o Tratado da Vontade, que também é citado num outro. Ou o Tratado da Vontade. Uma hora cita a teoria, outra hora cita o tratado. O tratado seria o livro que traz a teoria, que explicita a teoria. Mas, da onde que o Lei Yuan, o médico, tirou essas ideias? Não foi da comédia humana, né? Foi de notas esparsas do Balzac, que não foram publicadas em livros, não foram compiladas, não foram apresentadas a público, mas que existem, porque o material que o Balzac escrevia não é só a comédia humana que ele publicou, tem muita coisa que ele publicou e não foi, que ele escreveu e não foi publicada.
principalmente notas, anotações, trechos, parágrafos soltos. Então, ele traz essas notas, né? E ele vai fazer uma análise conjunta, comédia humana e as notas. É por isso que é um material bem diferente, né? Inovador, a gente não acha em qualquer lugar. E essa tese, ela sintetizou e trouxe, então achei bem importante. A gente vê que o lançamento desses 3 livros, todos eles estão interligados, né? Claro que tem o Balzac no fundo de todos eles, mas todos eles contam, tem a linha parapsíquica, aparece em todos eles, né, Lilian? Exatamente. Lilian, você gostaria de destacar alguma coisa, um trecho especial do livro, uma experiência sua especial do livro, alguma coisa assim que te fez o antes e o depois? Certo. Esse livro foi um livro que me trouxe um desenvolvimento, uma reciclagem extraordinária. Ele é um divisor de águas, né, na minha existência, nesse período aqui que eu estou vivendo. E eu gostaria de destacar uma experiência que eu coloquei, inclusive, no livro, que foi a minha percepção de uma série de nomes de consciências que apareciam na TENEPS no momento em que eu estava escrevendo o livro. Teve períodos em que apareciam nomes, eu ouvia claramente, pela telepatia, nomes de consciências. E eu anotava aquele nome, totalmente desconhecido para mim. Quando eu ia no Google consultar, aquela pessoa existia. Era alguém que viveu no século XIX. Contemporâneo de Balzac? Contemporâneo. Eles eram nomes de pessoas que tinham algum tipo de ligação com o Balzac. Ou foram biógrafos, ou escreveram sobre ele, ou fazem parte da história dele, ou fez um filme sobre ele. Então, não necessariamente que tenham sido contemporâneos, não necessariamente mas que contemporâneos, mas que tivessem feito alguma coisa com Balzac, que tivesse citado, que tivesse trabalhado, que tivesse lido, ou que tivesse vivido na mesma época, enfim. Então, eu fiz o levantamento desses nomes, que eu achei isso bem importante, muito diferente do meu padrão, né, parapsíquico. Fiz uma lista, são mais de 150 consciências. Fiz uma tabela dizendo quando viveu, qual foi qual o dado que conecta essa pessoa a Balzac, e coloquei no livro. Né? Inclusive, eu coloquei também, junto com esse trabalho, com essa tabela, uma citação da George Sand, que era uma escritora muito amiga do Balzac na época, né? Que ela diz uma coisa belíssima a respeito dele e que para mim é um aceno para a gente, nós que estamos aqui. Ela diz: vocês, leitores do ano 2000, do ano 3000, fiquem sabendo que Balzac não sabia de tudo e nem a gente queria que ele soubesse. Agora, uma coisa eu garanto para vocês: o Balzac sabia muito a respeito da nossa geração, a respeito de nós que estamos aqui, que vivemos com ele, né? Esse grupo de pessoas. Ele sabia muito a nosso respeito. E isso, nós, né, que vivemos problemas, dificuldades, que vão ser iguaizinhas a que vocês lá no ano 2000 e ano 3000 vão passar. Então, eu acho belíssimo, eu coloquei isso me marcou muito. E assim, eu acho que é um bom trecho do livro para destacar nessa entrevista. Lilian, nós estamos encerrando a entrevista. Okay. E para encerrar, eu quero saber se você quer fazer algum agradecimento pela realização desse trabalho. Bom, eu já fiz um agradecimento à professora Malo, à equipe da Holomemória. A lista é imensa de pessoas a agradecer, isso se eu me restringir às consins, né? Mas tem a instituição AIEC, né, que propiciou a elaboração, tem a equipe da Holomemória, a Epígrafe, que é a editora que fez o trabalho, né, de editoração dos livros, de revisão, todo o processo que trouxe, né, o livro para a sua forma física. Além dos amparadores, né? Todas as pessoas que nos ajudaram, né? Eu quero agradecer também
a essa lista de 150 consciências aí que Que te apareceram acompanharam durante e essa que pesquisa. jogaram um pouco de energia lá para o livro acontecer. Muito bom. Lília, nós agradecemos a sua presença aqui no GrafoCons. Aos telespectadores, fica a dica para você comprar o livro. Balzac, escritor parapsíquico, editora Epígrafe. Você encontra isso na prateleira da livraria Epígrafe e também pode ser comprado pelo Shopcons. O programa GrafoCons fica hoje por aqui e você continua na TV Cognópolis, o seu canal da Conscienciologia. Até breve e um abraço.